Bom dia a todos. Estamos chegando aqui mais uma vez, meus irmãos, ao vivo, para mais um estudo, mais reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, nesta belíssima manhã de domingo, 5 de abril de 2020. Hoje, para as nossas reflexões, trouxemos aqui, dando continuidade àquele estudo que estamos fazendo já há alguns dias, do livro Agenda Cristã, capítulo 7, que nos fala sobre a oração. Então, aqui nos diz o Espírito André Luiz, no capítulo 7, que tem como título Solicitação Fraterna. Então, aqui ele nos diz sobre uma solicitação fraterna, aquele comportamento que nós temos que ter para com algumas pessoas ou para com todas as pessoas, dependendo do comportamento de cada um. E é lógico, já que vamos falar sobre oração, é importante nós lembrarmos, conforme está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28º, onde nos fala sobre a prece, onde encontramos aqui uma coletânea de preces, onde encontramos aqui uma série de esclarecimentos acerca da prece. E aí começamos, lógico, antes de refletirmos as palavras de André Luiz, vejamos o que os espíritos amigos disseram a Kardec sobre a prece. Então, eles nos dizem o seguinte, que em relação à prece, não existe uma forma pré-estabelecida para que Deus nos ouça, ou seja, para que a prece seja atendida. Aí eles falam que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as suas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Então aqui eles nos chamam a atenção que o que vale verdadeiramente é o que nós estamos tirando, o que estamos buscando do nosso coração. Não adianta aquela multidão de palavras se elas não estão nascendo do coração. E aí eles nos falam na sequência sobre o objetivo. Qual é o objetivo da prece? O objetivo da prece é elevar a alma, ou seja, nos elevarmos até Deus. Então este é o objetivo da prece. E ainda eles nos dizem que Deus aceita todas as preces são aceitas por Deus, desde que elas sejam sinceras, conforme nós encontramos em O Livro dos Espíritos, questão 658, quando Kardec questionou os espíritos amigos, agrada a Deus todas as preces? E aí eles nos respondem que estas preces, sim, são todas agradáveis a Deus, desde que elas sejam ditadas pelo coração e que, em especial, elas sejam refletidas com fé, com fervor e com sinceridade. Como está a nossa fé, como está o nosso fervor, como está a nossa sinceridade quando oramos? Estamos verdadeiramente nos comportando da forma que deveríamos nos comportar? Às vezes, companheiros podem questionar, mas e se eu não tenho fé, se eu não tenho esse fervor, se eu não sou tão sincero ou ainda não alcancei essa condição de sinceridade, não devo orar? Devemos sim, independentemente da condição em que nós nos encontramos. Um dia todos nós chegaremos a esta condição de fé, de fervor e de sinceridade. E aí eles nos dizem ainda na sequência, ainda falando sobre fé, eles nos falam sobre aquela condição de que não existe uma prece melhor do que a outra, dependendo da crença, dependendo da religião. Todas são boas, independentemente do culto, desde que sejam ditadas pelo coração e não simplesmente pelos lábios. E aí, por último, para adentrarmos as palavras de André Luiz, aqui ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º, no item 1, ainda nos dizem que a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil.
é só nós pegarmos como base a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, ou para a igreja, a oração dominical. A prece mais completa, a prece mais sucinta e aquela prece que nos traz tudo o que nós necessitamos. O nosso compromisso para com Deus, o nosso compromisso para conosco mesmo e o nosso compromisso para com o próximo. Então, André Luiz, falando sobre a prece, neste capítulo 7, tomando como base o que lembramos aqui pontualmente no Evangelho segundo o Espiritismo, André Luiz traz o seguinte no capítulo 7, solicitação fraterna. Ajuda com sua oração a todos os irmãos. Então aqui ele traz esta frase iniciando: ajuda todos os irmãos através da sua oração. E quais são os irmãos sobre os quais ele nos fala aqui nesta mensagem? Então ele está nos dizendo o seguinte: ajuda todos os irmãos que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém. Então, aquelas pessoas que se julgam sempre ocupadas, que se julgam sempre atarefadas, aquelas pessoas que nunca têm tempo para ajudar os outros, não as critiquemos. Ajudemo-as através da prece, a prece sincera, brotada do coração. E aí ele nos diz ainda que nós devemos ajudar aqueles irmãos que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte. E ainda ajudar todos aqueles irmãos que trajam os olhos de luto para estragarem, ou melhor, para enxergarem o mal em todas as situações. Quantos companheiros se comportam desta forma? Quantos de nós nos comportamos desta forma, enxergando o negro, enxergando o luto em todos os lugares? E aí ele nos diz ainda que devemos auxiliar através da prece todos aqueles que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros. Quantos de nós nos comportamos desta forma? Que contemplamos o universo, mas não descemos, simbolicamente falando, deste universo maravilhoso para o chão, para a terra batida, onde nós nos encontramos, trilhando o mesmo caminho com outros companheiros de jornada, para ajudarmos uns aos outros. E ainda ele nos fala que devemos ajudar através da prece aqueles companheiros que acreditam ser emissários especiais e credores dos benefícios de exceção. Quantos companheiros se encontram aqui na Terra e que se colocam ou se acham naquela condição, naquele patamar de grandes emissários do plano espiritual e que são portadores ou que deveriam ser portadores de grandes benefícios de exceção, ou seja, serem tratados com exclusividade, serem protegidos de uma forma diferente do que os outros companheiros. Nós devemos orar por aqueles companheiros que devoram o precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si. André Luiz, mais uma vez, nos chama a atenção para aquela necessidade de não perdermos tempo, ou melhor, não desperdiçarmos o nosso tempo falando excessivamente de nós. Devemos, sim, utilizarmos esse tempo que é altamente precioso para a nossa melhoria, auxiliando-nos e auxiliando o próximo. E ainda nos dizem que devemos orar por aqueles companheiros que desistem de continuar aprendendo na luta humana. Quantos companheiros? E daqui a pouco faremos reflexões acerca do valor da vida. Quantos companheiros que desistem de continuar aprendendo, desistem inclusive de continuar aqui na vida do corpo físico. E é lógico, através da prece, mesmo distante fisicamente desses companheiros, nós poderemos os auxiliar. E ainda nos diz André Luiz que devemos orar por aqueles companheiros que exibem aquela quantidade enorme de desculpa para todas as faltas. Para eles,
ele sempre tem um desfile enorme de desculpas para as suas faltas. Para os outros, ele sempre tem aquele dedo acusador para apontar o defeito e condenar no outro aquilo que ele ainda não tem condições de enxergar e principalmente transformar nele mesmo. E ainda, para encerrar, André Luiz nos diz que devemos orar por todos aqueles que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo. Que belíssima comparação André Luiz nos traz aqui para aquelas pessoas que se comportam como se fossem as mais belas, como orquídeas, uma flor belíssima, mas que ele não está usando toda essa beleza que ele julga ter, exteriormente falando, e nesse caso seria mais um comportamento exterior, vaidade, mas não usa tudo isto para auxiliar os companheiros de jornada. Então, se sustentam naquela condição de beleza apenas para desfilar aqui no salão do mundo. Mas temos que utilizar esse tempo, mesmo que estejamos desfilando aqui pelos salões do mundo, já que estamos no palco da vida, nós devemos usar todo esse tempo para auxiliar os outros e a nós mesmos na nossa transformação. Nós devemos orar por aqueles que se julgam centros compulsórios das atenções gerais e ainda que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. Quantos companheiros que evidenciam as suas doenças, se você chegar para ele e perguntar: fulano, como você está no dia de hoje? Ah, você nem imagina, está doendo aqui, está doendo acolá, e assim sucessivamente vai tecendo aquele rosário de lamentações que depois você até se arrepende em ter perguntado àquele companheiro como ele está, ou como ele está naquele momento, naquele ponto da sua trajetória, naquele dia. E aqui ele encerra dizendo que são todos esses companheiros, são todos doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Então todos nós, seres humanos, que nos encontramos aqui fazendo esta trajetória no planeta Terra, seja encarnado ou desencarnado, que nos encaixamos nessas condições ou nessas situações que André Luiz relata aqui nesta belíssima mensagem, devemos sim orar por eles e por nós, para que possamos sair dessa condição de doentes graves e passemos àquela condição de trabalhadores desta imensa seara do Senhor Jesus, dessa imensa seara do bem. Um bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Aqui encontramos companheiras e companheiros que nos acompanham neste momento ao vivo. Kênia Lima, lá de Trindade. Temos aqui a Suzilei, a comadre Suzilei, que se encontra neste momento residindo em Genebra, na Suíça. Receba o abraço fraterno desses que aqui se encontram. Muito obrigado pela companhia. E outros companheiros que não aparecem aqui na tela, mas que estão nos acompanhando ao vivo. Até breve. Daqui a pouco, às 9 horas, entraremos mais uma vez ao vivo para a nossa exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, no Centro Espírita Irmã Matilde, sobre a valorização da vida. Até breve, meus irmãos.